Gente, o assunto hoje é as novas fronteiras do Brasil colonial. Gente, como a gente viu neste capítulo, os brasileiros, eles avançaram em direção a territórios que pertenciam à Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. E Portugal, desde que conquistava seus territórios, não é? Ele buscou legalizar esses territórios como sendo deles, não é? Legitimar como se fosse deles esse território através de acordos internacionais. Dentre os mais importantes acordos internacionais, a gente vai falar de alguns. Tratado de Utrecht foi o primeiro, aconteceu em 1703, se eu não me engano. Foi assinado entre Portugal e França, né, na qual França dizia que a região norte do Brasil, onde ficava o rio Oiapoque, limitaria, não é mesmo, a fronteira entre Guiana Francesa e o Brasil. Vamos para o outro tratado. O outro tratado é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele foi assinado no ano de 1750, entre Portugal e Espanha. Bom, por esse tratado, né, de Madrid, Espanha pedia a Portugal a colônia do Sacramento, né? Aquela colônia lá que a gente falou para vocês outro dia, não é? E Portugal, se por acaso, né, determinou que se por acaso desse a colônia do Sacramento para a Espanha teria que dar uma região chamada de Sete Povos das Missões, não é? E aí, gente, foi isso que ficou delimitado por esse tratado, não é? Na verdade, essa região na qual a Espanha estava ofertando a Portugal, se por acaso Portugal desse a colônia do Sacramento, era chamada de Sete Povos das Missões porque lá tinham 7 aldeamentos indígenas, né? Mesmo que pode ser chamado também de missões jesuíticas, né? Lá. E aí, gente, lá, nesses acampamentos, viviam cerca de 30 mil índios, não é? Cada um tendo como nação, né, o Guarani, não é? E aí o que aconteceu? Os índios, eles não concordaram muito, né, nessa ideia de se mudar de território, não é mesmo? Por conta desse Tratado de Madrid, ter se mudado do lugar onde eles estavam para outra região pelo Tratado de Madrid, não é mesmo? E aí iniciou-se uma guerra, não é mesmo? Que foi chamada de Guerra Guaranítica. Essa Guerra Guaranítica, né, na qual o povo indígena ele pegou em armas contra os soldados espanhóis e portugueses, né, mesmo, aconteceu que os indígenas eles resistiram 17 anos, não é mesmo, contra a superioridade, né, que os brancos, superioridade entre aspas, que os brancos representavam. E aí, gente, durante esses 17 anos ganhou notoriedade o cacique, no nome do cara, mano, Cepé Tiaraju, né? O que aconteceu, gente, foi que isso aí, né, mesmo essa picuinha que houve, essa guerra que houve, né, mesmo obrigou Portugal e Espanha, gente, a traçarem, né, novos acordos. O outro acordo, gente, foi o Tratado de Santo Ildefonso, que aconteceu em 1777, entre Espanha e Portugal de novo, na qual, né, mesmo a Espanha, ela ganharia 2 territórios, ganharia a colônia do Sacramento e ganharia também a região dos 7 povos das Missões, não é? E aí, em troca, né, mesmo a Espanha dava a Portugal alguns territórios que eles, né, mesmo haviam conquistado, que hoje correspondem ao atual Rio Grande do Sul. O que aconteceu, gente, foi que Portugal se sentiu, não é mesmo, injustiçado, porque Portugal recebeu pouca coisa da Espanha, comparado ao que ele, não é mesmo, tinha dado aos espanhóis, né, a Espanha. Então, Portugal pressionou, né, a Espanha para que a Espanha traçasse um novo tratado. Não é mesmo? O último tratado aconteceu em 1801. Foi o Tratado de Badajoz. Foi traçado entre Espanha e Portugal novamente, na qual Portugal ficava com 7 povos das Missões e a Espanha ficava, não é mesmo, com a região da colônia do Sacramento. O que aconteceu, gente, foi que, como a gente vai ver no mapa daqui a pouco, o Brasil, né, mesmo traçado agora por esses novos tratados, né, mesmo ficou, principalmente pelo tratado que eu falei por último, de Badajoz, ele parecia muito com as fronteiras que foram traçadas, gente, pelo Tratado de Madrid, né, mesmo? Então, esse, né, mesmo era o Brasil que era traçado, né, mesmo pelos tratados internacionais entre Espanha e Portugal, enfim. E que a gente vai mostrar daqui a pouco como foi que ficou, né, mesmo esse nosso Brasil, né, mesmo
Daqui a pouco a gente mostra.